E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece esse canal, o que é o canal Como Tocar Violino? Eu sou Arthur Lawton, eu sou violinista, eu toco desde os 7 anos de idade. E aqui nesse canal eu te ensino como tocar violino de verdade. Como você pode aprender e evoluir, como você pode subir de nível. Realmente, sabe? Quando você tá meio travado, né? Assim, não consegue evoluir, não sente que tá evoluindo, não sabe como estudar, como aprender, é aqui. Esse é o seu lugar, beleza? Então, hoje eu decidi fazer um vídeo muito especial. Já foi pedido muitas vezes aqui no canal e também já foi muito pedido pelos meus alunos falando assim: Arthur, ensina como que eu faço para improvisar no violino. O que eu tenho que saber, o que eu tenho que colocar, quais são as notas que eu tenho que usar no violino para conseguir realmente improvisar em cima de qualquer música, qualquer base, qualquer coisa. E é isso que eu vou ensinar nessa aula de hoje, que é uma aula muito especial. Então, se você já gostou da ideia, deixa aquele joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que sempre de quinta-feira às 9 horas da noite tem um vídeo novo, uma aula nova para você aprender um pouquinho mais comigo. Bora lá então? Certo? Então, antes da gente começar a pensar na prática já com o violino e tudo mais, lembra que a gente precisa sempre entender o funcionamento do estudo do violino em 3 pilares: técnica, aplicação e repertório. Isso vale também no improviso. No improviso a gente precisa entender as técnicas que serão utilizadas aqui no meio, o que eu preciso saber tecnicamente antes de sair tocando. Não é simplesmente pegar uma música e sair tocando e achar que vai estar improvisando, não é assim que funciona. Depois disso, entendi como funciona tal, exercícios, entender como que aquilo vai ser aplicado na hora, né? Assim, na hora que você for tocar uma música, mas antes disso tem que aplicar num ambiente controlado, que são exercícios, né? E depois sim, chega no terceiro pilar, que é o repertório, e aí sim você vai estar apto a realmente improvisar em cima de outras músicas e tudo mais. Mas então, vamos para o primeiro pilar, que é a parte da técnica. O que você precisa entender para você conseguir realmente improvisar? A primeira coisa é que você tem que entender onde que está a improvisação no processo de aprendizado do violino. Não é uma coisa para quem está iniciando agora. Por quê? Porque você tem que ter uma certa bagagem antes. Estudar violino é como se fosse uma escadinha, sabe? Você vai subindo degrau por degrau até chegar num nível alto, né? Assim, até chegar realmente num lugar que você deseja. Mas a improvisação não está nos primeiros degraus, porque nos primeiros degraus tem outras questões a serem pensadas. Por exemplo, para você já entender sobre tonalidades. Se você não entende sobre tonalidade, não adianta você ver sobre improvisação, porque uma coisa está assim, junta, sabe, atrelada realmente. Você precisa entender as tonalidades, os acordes, as coisas, como se formam, para depois sim usar no improviso. Senão seu improviso vai ser um improviso feio, vai ser um improviso que não combina com a música. Por isso que é super importante ter realmente um aprofundamento mais técnico do violino, né? Sabendo o que a gente tem que fazer, né? Tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? Então é por isso que, por exemplo, os meus alunos, todos eles aprendem desde o começo a tocar violino lendo partitura, porque a partitura está 100% ligada também a esse fator de você ir desenvolvendo realmente a parte teórica do negócio para depois entender as tonalidades, as escalas que você vai usar, né? Assim, então, como que a gente estuda uma música nova? Eu já falei isso no outro vídeo aqui em cima. Que é você não vai pegar uma música e sair tocando, você vai pegar a escala daquela música, entender as distâncias dos dedos, para depois sim fazer alguns exercícios e chegar na música realmente. A música é o processo final, é quando você chega realmente em algum lugar. Só que para chegar na música tem que construir isso. Isso vale para a improvisação também. Então o que você precisa saber como conhecimento prévio? Eu vou falar um pouquinho por cima assim aqui, né? Mas óbvio que não dá para, assim, se eu fosse falar sobre tonalidades, daria um vídeo de mais de 1 hora aqui falando somente sobre tonalidade, para te ensinar como funcionam as tonalidades, como achar, como, sabe, se localizar e tal. Óbvio que os meus alunos têm isso já de fácil acesso, né? Uma aula prontinha, já gravada dentro do curso, mas aqui no canal ainda não tem. 1 hora, quem sabe aí eu pare para gravar uma aula somente sobre tonalidades. Mas esse é um assunto para depois. E você precisa saber sobre tonalidades para entender como que você vai improvisar. Então, por exemplo, quando a gente tem uma tonalidade lá, vamos supor, Dó maior. O que significa uma tonalidade? Significa a regra que vai gerenciar todas as distâncias das notas.
Então quando a gente fala de Dó maior, são as notas brancas do piano, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sem nenhum sustenido, sem nenhum bemol, sem nada. Então essa é a escala de Dó maior, mas também é a tonalidade de Dó maior, que são a mesma coisa, tá ali uma coisa ligada com a outra. Então o que acontece? Quando a gente toca uma música que tem um acorde de Dó maior, a gente tem que entender quais são as notas que formam o acorde de Dó maior para poder improvisar em cima disso. Calma aí, deixa eu explicar de outro jeito. Vamos lá. Quando a gente tem uma escala de Dó maior, qual que é a escala de Dó maior? Tudo natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Qual que é o acorde de Dó maior? O acorde é uma combinação de sons que também existe um padrão já pré-definido, que é esse acorde que a gente se chama de Dó maior, assim como a tonalidade também é Dó maior. Então, o acorde de Dó maior, ou qualquer outro acorde, basicamente, assim, quando é um acorde maior, eu tô falando, né? Não, assim, os acordes normais, tá? Porque tem outros milhões de acordes, Dó com sétima, Dó diminuto e tal, esquece esses aí a gente não vai nem entrar nessa aula aqui, porque essa aula aqui vai ser um início sobre uma improvisação. Então o negócio é, se você tem um acorde maior, Dó maior, por exemplo, como que ele se forma? Você pega as notas da escala, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você vai pegar a primeira nota, que é o Dó, a terceira nota, Dó, Ré, Mi, que é o Mi, e a quinta nota, que é o Sol. Então fica Dó, Mi e Sol. Você toca essas três notas juntas, Dó, Mi e Sol, e você forma o acorde de Dó maior. Beleza? Grava esse conteúdo, porque a gente vai usar isso para fazer improvisação. Assim como também a definição, por exemplo, de um acorde menor é a mesma. Você pega qual que é a escala menor. Por exemplo, Lá menor. Lá menor, inclusive, é uma coisa interessante sobre as tonalidades. Quando a gente fala de Lá menor é a escala relativa menor de Dó maior. O que isso significa, Arthur? Significa que Lá menor e Dó maior têm os mesmos acidentes. Ou seja, nenhum, né? Porque a gente já sabe que Dó maior não tem nenhum acidente, não tem nenhum sustenido, nenhum bemol. Então, Lá menor e Dó maior se tocam com as mesmas notas. Então, se tocam com as mesmas notas, por que são escalas diferentes? Porque uma começa em Lá, e aí vai Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E a outra começa em Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E acaba em Dó também. Então, existe sempre essa relação. Toda escala maior tem uma relativa menor, entendeu? É assim como acontece com os acordes também. E como se forma um acorde menor, já que a gente já sabe como se forma um acorde maior? É exatamente do mesmo jeito. Se não for nenhum com sétima, diminuto, aumentado, etc., é só Lá menor. Você pega a primeira nota, que é Lá, da escala de Lá menor, a terceira nota, Lá, Si, Dó, Dó, a terceira nota, e o Mi, que é a quinta nota, Lá, Dó e Mi, a primeira, a terceira e a quinta nota. E assim a gente tem o acorde de Lá menor. Mas Arthur, como que isso funciona na prática? Por exemplo, quando você ouve um violão tocando, o violão sempre toca várias cordas ao mesmo tempo. Ele está tocando então a harmonia, que são exatamente os acordes. Quando você toca um acorde de Dó maior no violão, o que acontece? São vários sons, mas desses sons todos que saem, só tem três notas: Dó, Mi e Sol. Pode até se repetir, um outro Dó mais agudo, um outro Dó mais grave, um outro Mi, um outro Sol, mas são só essas três notas. Se você toca no piano, Dó maior, você vai tocar Dó, Mi, Sol, as três notas, é isso. É assim que se formam os acordes. Você fala assim, toca então Lá menor. No violão você toca Lá menor, faz uma posição aqui, toca todas as cordas, pá, e sai só Lá, Dó ou Mi. São essas três opções de notas só que tem no acorde de Lá menor. Não vai ter outro som, a não ser que seja um acorde diferente. Lá menor com sétima, Lá menor diminuto, Lá menor aumentado, Lá menor com nona, etc. Então isso sim vai mudar, mas agora, nesse momento, a gente está falando só dos acordes mais simples, que é maior ou menor, que se forma sempre com a primeira, a terceira e a quinta nota, beleza? E por que eu estou falando sobre essas notas dos acordes? Porque essas notas dos acordes são as notas principais da sua improvisação. Você sempre vai buscar se basear nessas três notas do acorde, ou seja, quer dizer que para você improvisar alguma coisa, você tem que saber o que está sendo tocado, quais são os acordes que estão ali, entendeu? Você tem que saber a harmonia, que é a parte que acompanha realmente a melodia, que é o que o violino faz. Então a gente precisa saber, não adianta você falar assim, vou improvisar.
e você pega e toca qualquer coisa sem saber o que está tocando, sem saber quais são os acordes, que notas que se encaixariam naquilo ali. Então você tem que saber qual que é a sequência de acordes. Isso a gente chama, na música tem dois nomes para isso. Um é cadência. Quando você fala de cadências, assim, já tem pré-estabelecido uma sequência de acordes que se faz. Por exemplo, quando a gente faz Dó maior, Fá maior, Sol maior, Dó maior. Isso é uma cadência que já é bem tradicional, tal, assim, é muito conhecida, cadência autêntica perfeita, chama. Mas nem sempre é assim. Então nem sempre as mudanças dos acordes seguem como se fossem as cadências, que foi uma coisa que veio do estudo realmente teórico da música, vendo que os compositores faziam lá atrás essas mesmas progressões de acordes, né? Assim, saía do Dó pro Fá, pro Sol, pro Dó, isso aí, e como repetiam muitas vezes isso, chamaram de cadência autêntica perfeita. Mas o que acontece é que nem sempre hoje, na música popular, existe essas mesmas lógicas de cadências como eram feitas antigamente. Então hoje talvez não siga tanto nessas regras. Por isso que a gente tem também, além do nome das cadências, as progressões. Então a gente fala que é uma progressão harmônica. Não precisa seguir uma regra específica, não precisa fazer nada do tipo. Então eu posso fazer uma progressão harmônica com os acordes que eu quiser. Praticamente, né? Se você for um compositor, etc, tal, você pode escolher como vai ser a sua progressão harmônica, qual acorde vai ser para qual e depois para outro, tal. E isso, óbvio, tem um estudo muito mais profundo para se localizar os acordes, saber qual que encaixa com qual que fica legal e tal, né? Mas nesse momento não entraremos a fundo nisso, porque a aula não é sobre harmonização e nada do tipo assim, é sobre improvisação. Então, para improvisar, você precisa saber quais são as escalas, quais são os tons e que você vai ter ali na sua música, né? Por exemplo, quando você vê uma cifra de uma música, ela vem com umas letrinhas em cima, tipo C, D, E, F e tal. Essas letrinhas significam exatamente os acordes, que começa na letra A e vai até o G. Então é A, B, C, D, F, G. E o A é o Lá. Então quando você vê a letra A, significa que é Lá maior. Quando você vê B, Si maior. C, Dó maior e assim por diante, né? Então do A até o G, consequentemente o G vai ser Sol maior, né? Então isso indica para você, por exemplo, se você quer tocar improvisando numa música, se você ver a cifra, você vai ver essas letrinhas e aí você vai saber quais são os acordes. Sabendo os acordes, você consegue definir quais são as notas principais que vão ser usadas no seu improviso. Então bora ver alguns exemplos disso, né? Das notas principais dos acordes, que vão ser os que a gente vai usar, inclusive, nessa aula aqui, na parte prática, um pouquinho mais pra frente. Então vamos pensar no acorde de Dó, Dó, Mi e Sol, que é a primeira, a terceira e a quinta. No acorde de Lá menor, a gente já viu que é Lá, Dó e Mi. Agora, por exemplo, se fosse Fá maior. Fá maior é uma escala que tem um bemol, Sol, Si bemol. Então ela vai fazer Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, certo? Não vou explicar muito sobre isso aqui ainda, porque preciso de uma aula só sobre tonalidades para falar sobre isso. Mas entenda isso, que tem Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Todas as outras são naturais. Então o acorde de Fá maior vai ser qual? Fá, Lá e Dó. Fá, Lá, Dó. A primeira, a terceira e a quinta nota. Se você tocar as três juntas, você ouve o acorde de Fá maior. São as notas que estão no acorde de Fá maior lá no violão, no piano, etc. E, para finalizar, o acorde de Sol maior. Como que seria? A escala de Sol maior tem um sustenido, que é o Fá sustenido. Então é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol de novo. Então o acorde de Sol maior vai ser Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Né? Então Sol, Si, Ré. Esse é o acorde de Sol maior, certo? E com isso a gente já consegue começar um pensamento sobre improvisação. E com isso a gente já pode começar a entender um pouco mais sobre improvisação na prática, com essas notas aí, porque eu vou colocar uma base aqui que só vai ter esses acordes. O Dó, que é Dó, Mi, Sol, o Sol, que é Sol, Si, Ré, o Lá menor, que é Lá, Dó, Mi, e o Fá, que é Fá, Lá, Dó. E vou te mostrar como que isso funciona na prática. Bora lá! Eu até separei aqui, ó, uma dessas bases aqui que tem só esses acordes. Então a sequência vai ser Dó maior, Sol maior, Lá menor, Fá maior, certo? Vamos ouvir como que fica essa sequência? Dó, Sol, 2, 3, 4, Lá menor, 2, 3, 4, Fá, 2, 3, 4. Então sempre com passos de 4 tempos. Então toca Dó maior, 4 tempos,
Sol maior 4 tempos, Lá menor 4 tempos e o Fá 4 tempos, né? E dentro disso a gente tem aquelas notas. E aí eu vou te mostrar com o violino agora que a gente pode improvisar somente com essas notas dos acordes. Por exemplo, enquanto a Dó maior em 4 tempos eu posso fazer Dó, Mi, Sol, Dó. Quis repetir o Dó, sei lá. Eu podia fazer Dó, Mi, Sol, Mi. Posso fazer, eu só posso fazer essas notas dentro do acorde. Mas a sequência delas sou eu que escolho, entendeu? É aí que tá entrando já o improviso, né? Quando muda pro Sol, eu tenho Sol, Si, Ré, Sol. Tem que ser só dentro dessas notas aí. Lá menor, Lá, Dó, Mi, Lá. E Fá maior, Fá, Lá, Dó, Fá. Você vai ver, eu vou fazer só as notas dos acordes, mas nessa sequência eu não estou tocando junto. O que isso significa? Quando eu toco as notas juntas, forma um acorde. Quando eu não toco juntas, eu toco uma atrás da outra, isso se chama arpejo. Então o que eu vou fazer agora é o arpejo dos acordes no improviso com essa base de fundo. Bora lá? Sol, Lá menor, Fá maior e agora vai pro Dó. Olha lá. Você viu que eu só toquei as notas que estão nos acordes. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Mi. Ou em outras oitavas, mas são só as mesmas notas. Às vezes eu toco no grave, aqui. Ou posso também tocar no agudo, que é aqui. São as mesmas notas. Dó, Mi, Sol, Dó. Só que no grave e no agudo. Então eu só fiquei variando em relação a isso. Onde que eu estava tocando aquelas notas. Mas são sempre essas 4 notas aí. Na verdade são 3, né? E a outra eu repeti alguma delas. Então, com isso você já tem o básico da improvisação. As notas principais dos acordes. Ou seja, você precisa saber os acordes que estão sendo tocados na música para você poder improvisar do jeito certo. Se eu tocar qualquer nota, não encaixa. Olha só, vou mostrar um exemplo do que não fazer no improviso. Se eu não soubesse quais são os acordes. Olha lá. Não fica legal, não rola, né? Não é assim. Tipo, a gente ouve e fala, não tá legal. Por isso que você precisa saber o que tem na harmonia, quais são os acordes envolvidos para você poder improvisar do jeito certo, com as notas certas. Então, beleza. Entendeu agora quais são as notas principais da nossa improvisação. E você viu sempre começando na mesma nota, né? Começando na nota do acorde, por exemplo, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Fá, né? Mas eu posso também começar em outras notas, mas dentro dos acordes. Então, por exemplo, no lugar de começar com Dó, eu posso começar com Mi ou com Sol. Também vai ficar bom, vai encaixar bem. Agora, nas outras também, eu também posso fazer sempre começando. Só precisa ser com uma dessas 3 notas do acorde. Olha lá, vou te mostrar. Você viu aí que agora eu já comecei a mostrar outras coisas, que são além das notas dos acordes. Eu comecei só com as notas dos acordes, não com a nota principal, não com a nota da tônica, que a gente chama, né, que é a primeira nota daquela escala do acorde. Então com outras notas, com a terça ou com a quinta, mas depois você viu que eu fiz outras coisas. E aí, o que foi essas outras coisas que eu fiz? Nenhuma dessas notas pode estar fora da escala, tem que estar dentro das notas da escala. Mas eu não preciso só ficar nas notas do acorde. Eu posso usar outras notas, que é o que a gente chama de notas de passagem.
Essas notas específicas são as notas que vão ser encaixadas entre as notas principais do nosso improviso. Então a gente já sabe que o principal, por exemplo, em Dó maior, Dó, Mi, Sol. Beleza, essas são as 3 principais. Mas eu posso tocar, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu estou tocando todas as notas praticamente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que mais curtinha elas e que elas não caiam na cabeça do tempo. Não caiam assim, pá, assim, sabe, ali logo no começo. Porque fica estranho se eu começar, por exemplo, Dó maior com um Ré, por exemplo, olha só. Pra chegar no Dó de novo. Vai chegar agora. Fá. Vou começar com o Ré, ó. Não cabe muito bem, sabe? Ele, apesar de fazer, ele faz parte da escala de Dó maior, mas ele não conecta tão bem se ele estiver na cabeça do tempo. Se ele estiver no 1, 2, 3. Ele tem que estar fora disso. É uma nota só para passar por ela. Então eu posso usar, mas que seja passando entre uma das notas principais. Por exemplo, assim, ó. Então, eu posso usar todas as notas da escala. Eu só não posso usar notas que não estejam na escala. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a escala de Dó maior. Eu não posso usar um Fá sustenido. Vai ficar estranho, não vai combinar. Você vai lá tocando só isso aqui, Dó, Mi, Sol. São só essas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se eu tocar um Fá sustenido, fica estranho. Não combina com as outras notas. Então só pode tocar notas que estão dentro da escala. Mas, sabendo agora que existem as notas principais, existem as notas de passagem, que são notas que vão levar de uma das notas principais para outra. Então você sempre tem que ter um alvo. Você tem que ter uma nota que vai ser, eu vou chegar em tal nota. E aí para chegar naquela nota você pode fazer outras coisas dentro das notas que estão na escala. E aí sim, você já consegue brincar um pouquinho mais. Vou tocar agora uma sequenciazinha assim. Na primeira vez, no Dó, Sol, Lá menor, Fá maior, vou tocar só as notas dos acordes. Depois eu vou começar, na segunda vez que chegar nessa mesma sequência, nessa mesma progressão de acordes, eu vou começar a colocar outras notas no meio e você vai ver que vai estar encaixando, mas que sempre aquelas 3 notas são as notas principais. Beleza? Entendeu? Então, essa segunda etapa do processo, né, de improvisação. Você começa a trabalhar com as notas, mas tem que saber sempre quais são as notas que aquele acorde suporta. Não pode colocar notas que não fazem parte daquele acorde. Então, a gente tem que sempre ter esse movimento, né, assim, entre as notas, mas com as notas certas. E aí, o que acontece? Você pode fazer uma preparação para você chegar no próximo acorde com aquela nota que você quer chegar. Por exemplo, se eu quero chegar no próximo acorde, eu sei que eu quero chegar na nota Sol, que é a primeira nota, eu quero que seja a nota Sol. Então eu posso fazer uma preparação para chegar nessa nota Sol. Por exemplo, se eu estou no Dó, eu posso fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e cheguei no Sol, em um tempo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou então eu posso fazer Mi, Fá, Sol,
Eu preciso preparar para chegar em algum lugar, né? E eu preciso saber onde que eu quero chegar. Então, por isso que você tá vendo que improvisação não é um negócio livre, à vontade de você se jogar no violino e tocar qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Improvisação, existe toda uma técnica por trás disso. Por isso que precisa entender um pouco mais profundamente sobre tonalidade, sobre os acordes e tudo mais, né? As escalas, tudo que se encaixa realmente para você improvisar de um jeito que soe bonito. Tem que ter um som bonito, né? Então, para isso que a gente precisa estudar realmente todos os encaixes que acontecem aí. E a partir daí, aí você está um pouco mais liberado, assim, para poder brincar um pouco mais. Você pode trabalhar com oitavas, por exemplo, pode tocar a oitava de baixo, a oitava de cima, igual eu mostrei lá no começo, né? Você pode fazer variações de ritmo, tocar com notas mais longas, ou com notas mais curtas, ou com as duas juntas, né? Por exemplo, eu posso fazer uma improvisação que seja com notas mais longas, tipo assim. Eu posso fazer uma improvisação que use notas mais rápidas, que eu vou ter que encaixar no meio disso, mas sempre lembrando das três principais, as notas de passagem. Tipo assim, ó. E uma outra coisa que eu ainda posso fazer, que eu falei, são as oitavas, né? Tipo, fazer assim, né? Oitava. Oitava. Oitava descendo. Ou até oitavas juntas, né? Tocar em cordas duplas, né? E posso trabalhar com uma lógica de ritmo, por exemplo, em cima. Se eu quero fazer uma sequência lógica de um ritmo, né? Com as notas, eu posso repetir esse mesmo ritmo em cada um dos acordes. Por exemplo, assim, ó. Só esperar virar. Lá menor. Agora o Fá. Fá. Então você viu, agora eu fiz a mesma sequência rítmica, né? Tam, pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, sabe? Então dava para fazer a mesma sequência, o mesmo ritmo, o mesmo, como se fosse a mesma musiquinha dentro de cada um dos acordes. E aí ficava uma sequência dessa, né? Então eu posso fazer várias coisas, né? Você viu aí que eu tenho uma série de pensamentos, um monte de coisas que eu posso encaixar na improvisação. Por isso que é importante praticar, sabe? Não só a parte realmente do violino, mas entender o que você está fazendo, né? Então isso que eu estou fazendo aqui é como se fosse um exercício prático para poder trabalhar dentro de um ambiente controlado. Então aqui eu nem cheguei ainda na música especificamente, que vai ser a sua hora de improvisar. Eu só fiz aqui a explicação da técnica e a aplicação, que é pegar um exercício e praticar com as coisas que você tem para fazer, que é uma grande diferença entre estudar e tocar. Estudar é quando você está ligado racionalmente na parada.
Então, nesse momento, eu estava te mostrando como estudar a improvisação de forma consciente, sabendo o que está rolando ali e num ambiente controlado para você saber o que você pode fazer. Diferente da música, que você não tem tanto controle assim na hora que está rolando uma música. Então, aqui é o momento para você praticar, beleza? E aí, gostou dessa aula? Acho que foi bem legal, né? Assim, é bastante coisa, bastante conteúdo e precisa de muita prática realmente para dominar essa arte da improvisação no violino, né? Que é um instrumento já difícil naturalmente e agora, para fazer uma improvisação, tem que estar rolando muito mais coisa ao mesmo tempo, né? Mentalmente e no controle do violino, né? Afinação e tudo mais e tal. Então, se você tem interesse em praticar um pouco mais e tal, é só pegar no YouTube mesmo, se você digitar assim, base para improvisação, vai ter milhões de vídeos para você praticar e todos eles lá, geralmente vem escritos os acordes que tem naquela base, né? E aí você pode praticar tal, sempre localizando quais são as notas principais dos acordes, as notas de passagem que você pode utilizar e os padrões, as coisas que você pode brincar ali no meio para praticar realmente essa sua improvisação. Beleza? Com isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha aprendido um pouquinho mais. Se você gostou, não saia daqui sem deixar o seu joinha aqui embaixo para eu saber que você gostou. E se inscreve no canal, ativa as notificações, que sempre na quinta-feira tem um vídeo novo. Também a gente tem outros encontros aí semanais, que é na segunda-feira, às 18 horas, eu faço uma live ao vivo aqui, que você pode participar e tudo mais. E nos sábados, às 3 horas da tarde, tem a série Dominando o Violino, que são aulas que eu dou para alguns dos meus alunos e você pode assistir. Se você quiser, dá uma olhada aí já nos vídeos do canal, que você vai ver que tem várias outras aulas, várias coisas para você poder já ir aprendendo um pouco mais. Beleza? A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.